Olá, pessoal do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? E aí, como é que vai os estudos? Espero que vocês estejam se dedicando, se esforçando o máximo possível. A gente vai a mais uma aula de sociologia e a gente vai continuar falando sobre socialização, né? Dentro desse assunto, socialização, a gente vai estar estudando as instituições sociais. As instituições sociais, na verdade, elas atuam em meio a esse processo de socialização, fazendo com que o indivíduo ele se adeque, fazendo com que o indivíduo ele possa estar preparado para melhor socializar com os outros, né? Com as outras pessoas. Pois bem, existem diversas instituições que atuam nesse processo de socialização e a gente pode ressaltar a família, a escola, o trabalho, a religião, até mesmo a mídia. Pois bem, os ambientes em que estamos inseridos desde a nossa infância, desde quando nós éramos bem pequenininhos, é, eles vão influenciar o mundo, a maneira como nós vemos, de como nós vemos o mundo. Aí a gente tem familiares, amigos, professores, colegas de trabalhos, os próprios meios de comunicação, como é o caso da televisão, da internet, né? Antes era o rádio, era o jornal e hoje a gente tem, sim, principalmente a internet, as redes sociais, né? Eles são importantes agentes que vão estar atuando nesse processo de socialização dos indivíduos, porque eles se constituem como meio de transmissão de valores, né? De modos de vida, de regras sociais, de papéis sociais, de modelos de comportamento, né? A gente vê muito a criança, e não só a criança, mas o jovem e o adulto, querendo se portar como vê na TV, né? Querendo seguir aquele padrão de moda, querendo seguir aquele padrão tido como de elegância, né? Ou mesmo algumas maneiras e regras de etiqueta passadas, né? Por algumas pessoas famosas, né? Que vão influenciar bastante o modo de vida das pessoas, certo? E falando em influência, né? Eu posso falar para vocês que a primeira instituição, a instituição primária deste processo de socialização é a família, né? No livro de vocês tem uma imagem interessante, tem uma mãe com, eu acho que é blush, né? Fazendo a maquiagem e do lado tem uma criança, né? Supostamente a filha dela, também imitando a mãe, né? E a gente vê muito isso, né? No meio do processo de observação, em que a criança está desenvolvendo ainda ali a, a sua personalidade, está ainda crescendo, se desenvolvendo, é muito comum a gente perceber que a criança ela vai imitar o pai, ela vai imitar a mãe, ela vai imitar, por exemplo, a menina, né, vai imitar ali os hábitos da mãe, o seu comportamento, né? Muitas vezes a criança, né, pega ali o sapato da mãe e sai com aquele sapato enorme no pé, mas porque está imitando, justamente porque a referência inicial é o pai e a mãe, né? Eu achei interessante que no quadro do livro de vocês, Atitude Sociológica, tem uma imagem que vai representar algumas instituições sociais, né? E aí a gente tem uma imagem como se fosse de um padre, né? De batina, com a Bíblia na mão. E aí diz assim, estabeleça o acesso ao sagrado e ao espiritual. Ou seja, a área, a instituição social que vai é, fazer com que o indivíduo tenha esse acesso com o espiritual. Aí tem um homem com uma criança, né, simbolizando o pai, né? E aí ele diz, dou amor, alimento, educação. Já tem outro vestido de policial, né? E ele diz, eu estabeleço ordem, controle social, podendo até usar a força. Aí já tem outro com microfone, né? Como se fosse um repórter, né? Dizendo, eu forneço informações relevantes do que acontece no mundo. Aí tem outro já com a roupa como se fosse um jaleco, né? Um livro na mão, um óculos, sendo um professor, e ele diz, eu ensino conteúdos
legítimos na sociedade. Então, cada um desses representa uma instituição, né, social. É bem interessante. Bom, Émile Durkheim, um sociólogo francês, ele foi um dos primeiros teóricos a abordar sobre a relevância da educação para a sociedade. Tem um texto dele interessante na parte de leitura sociológica que diz o seguinte: quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido ou de cidadão, quando executo os compromissos que assumi, eu cumpro deveres que estão definidos fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes. Ainda que eles estejam de acordo com os meus sentimentos próprios e ainda que eu sinta interiormente a realidade deles, esta não deixa de ser objetiva, pois não fui eu quem os fiz, mas o percebi pela educação. Ele está atribuindo à educação as características, né, do desempenho dele nas relações sociais. Ele vai dizer que, embora ele esteja fazendo, mas ele faz isso porque ele recebeu a educação. E aí tem uma frase bem interessante de Paulo Freire, né, que é um teórico da educação da contemporaneidade, aqui inclusive do século XX, e ele vai dizer o seguinte, que a educação é a arma mais poderosa para a transformação do mundo, né? Tem outra frase dele que eu gosto, que é bem interessante, que diz assim: a educação ela não muda o mundo, a educação ela transforma as pessoas e as pessoas é quem mudam o mundo. Pois bem, para Émile Durkheim, o termo educação não se refere apenas à questão de assimilar os conteúdos, aqueles conteúdos, né, do conhecimento formal que a gente recebe na escola, né, aqueles conteúdos que a gente adquire por meio da instituição escolar. Não, ele está falando da educação em um aspecto mais abrangente, vamos dizer assim, incluindo a assimilação de hábitos, de normas de conduta, as formas de agir, de pensar, de sentir, né, que são inseridos desde lá da mais tenra infância, desde quando nós éramos pequenininhos, né, até o final da nossa vida adulta. Bom, segundo Émile Durkheim, a educação ela corresponde exatamente ao processo de socialização dos indivíduos, ou seja, ela é de extrema importância para que de fato haja esse socializar entre as pessoas, né? É interessante que a gente entenda uma coisa também, que fique bem claro, que a educação ela não só é desenvolvida no ambiente escolar. A educação, nós adquirimos conhecimento, né, no ambiente escolar, no meio dos amigos e na família, né? Tem até uma frase batida aí, que já virou um clichê, que diz que a educação começa em casa, né? Em casa. E que escola de filho é pai e mãe, né? E de fato é, né? Como eu já falei anteriormente, que fique bem claro que a instituição primária, a instituição, vamos dizer assim, inicial nesse processo de socialização é a família. É a família que ensina a criança a dar os primeiros passos, é a família que ensina a criança a balbuciar e a falar as primeiras palavras. A primeira referência da criança é o pai e a mãe, né? Pois bem, voltamos aqui falando sobre Émile Durkheim ainda. Ele considera que cada sociedade elabora um certo ideal de ser humano, né? Que esse ser humano é um ser humano, vamos dizer assim, modelo, um ser humano como se um padrão, né? Então, comum a todos os indivíduos, né? E a educação formal, né? A educação, vamos dizer assim, tem como função última suscitar na criança determinadas habilidades físicas e mentais correspondentes à existência dessa sociedade que está inserida, né? Na verdade, quando a gente vai estudar, por exemplo, a instituição escolar, a gente percebe que a instituição escolar ela foi criada para atender
a sociedade capitalista. Então, a instituição escolar, ela vem de fato com uma intencionalidade, né? Ela prepara o indivíduo, né, para a vivência do trabalho, ela capacita o indivíduo, né? A escola, ela tem essa pretensão. Então, desde a Revolução Industrial, aí percebeu-se a importância da instituição escolar, né, para os indivíduos, como sendo importante nesse processo, né, desse processo de inserção do indivíduo na sociedade capitalista. Bom, a educação ela tende a variar conforme a sociedade e as competências exigidas por elas. Por isso a educação em pequena sociedade, por exemplo, numa sociedade tribal, numa sociedade camponesa, ela vai ser completamente diferente de uma educação em uma sociedade industrializada, né, que tem uma outra pretensão. Por exemplo, em nossa sociedade atual, a socialização ela opera-se inicialmente na família. Já falei que a família é a primeira instituição desse processo. Passa a ser sistematizada na escola e posteriormente na universidade, que aí depois vai para o mercado de trabalho. Bom, é pelo processo de socialização que o o ser individual, ele se transforma em um ser social. E a gente vai ter os processos contínuos de socialização que são, em essência, educativos e que podem ser divididos em duas fases distintas. Tem socialização primária e socialização secundária, né?